O dog do Reddit. Primeiro relato. Sou babaca por querer deixar minha noiva por causa da família manipuladora dela? Estou namorando a minha noiva há cerca de 4 anos e ficamos noivos há 7 meses. Estamos tentando planejar um casamento para o outono do ano que vem, pelo menos esse é o nosso planejamento inicial, caso nada mude muito nesse meio tempo. Posso dizer que a infância dela foi terrível e cheia de manipulações, para dizer o mínimo. Seus pais eram narcisistas furiosos, e ela era o bode expiatório de seus 2 irmãos. Ela foi explorada e depois expulsa no momento em que fez 18 anos. Ela era, no entanto, uma ótima aluna e trabalhadora, então com algumas bolsas de estudo e um emprego de meio período, ela agora tem uma ótima carreira e é bem independente. O problema é que ela ainda tinha contato com a família. Nenhum deles mudou, bem, na verdade algo mudou, eles se tornaram mais dependentes financeiros ou financeiramente dela. Eles gostam de voltar lentamente para a vida dela e chantageá-la emocionalmente por apoio ou qualquer coisa que ela possa fazer. Eles também não são agradáveis sobre nada na realidade. Eles são rudes, presunçosos e geralmente gostam de ser um incômodo. E minha noiva não consegue dizer não a eles. Não importa as coisas horríveis que eles digam ou como eles tentem intimidá-la abertamente, ela acaba cedendo a eles. Eu sempre soube da história da família dela e sempre apoiei nos problemas com eles, mas no último ano ou por aí, eles se tornaram muito mais descarados e idiotas na forma de agirem. Eles vêm à nossa casa com mais frequência, eles fazem bagunça por todo lugar que passam. A mãe dela age como se fosse a madrasta da Cinderela. O pai dela bebe toda a minha porcaria de cerveja e esvazia metade da nossa geladeira. Os irmãos dela atrapalham e, de vez em quando, começam a agir como porta-vozes dos pais. Além disso, eles praticamente destroem o lugar e nos deixam para limpar a bagunça. E onde está minha noiva em tudo isso? Quieta, parada no canto, praticamente tremendo. Não sou bobo nem nada, há um trauma legítimo nessa situação. Há a necessidade dela de se sentir amada por eles e há a esperança de que eles apreciem. Antes que um de vocês, nobres comentaristas, diga o óbvio, ela já está em terapia para isso há alguns anos. Eu tentei estabelecer limites. Por quase 2 anos eu tenho tentado afastar esses idiotas. Mas essa é a casa que ela comprou, e não importa as contribuições financeiras que eu faça ou não, ela não vai me deixar ter uma palavra a dizer sobre quem entra na casa que ela comprou, principalmente por serem a família dela. Ela tem sido derrotada mental e emocionalmente por eles por tanto tempo. Ela me disse recentemente que quer ganhar a aprovação deles. Mostrar como eles não estavam certos sobre ela. Que ela precisa ser melhor para eles. Eu tive muitas conversas emocionais com lágrimas e implorando até, esperando que ela tome as medidas para melhorar. Mas ela é adulta. Eu não posso forçá-la a fazer nada. Eu a amo, mas não consigo deixar de me sentir tão ressentido com o que ela está fazendo. É agonizante ver alguém que você ama, alguém que você sabe que merece muito mais, se destruir abertamente por pessoas como sua família. Tem sido realmente bastante doloroso vê-la chorar até dormir por causa deles. Eu tentei muitas vezes ajudá-la a sair das garras deles. Mas eu tenho que pensar no futuro. O que acontece quando tivermos filhos? O que acontece quando ela estiver no pós-parto e os convidar? O que acontece se houver uma emergência médica para qualquer um de nós? E se nossas finanças ficarem apertadas e eles ainda exigirem dinheiro dela? Esta é a família do inferno e eu não vou conseguir evitá-los, não por minha conta, mas por conta dela. Amanhã vou dizer a ela como quero adiar o casamento até que limites firmes sejam estabelecidos. Se ela se ressentir com isso, eu vou embora. Não posso mais fazer isso. Eu me recuso a assistir uma pessoa que eu amo ter uma queda e decadência lenta e dolorosa como essa por mais tempo. Edith, falei com ela e correu tão bem quanto se poderia esperar. Sendo irônico aqui. Atualmente estou me instalando em um hotel por alguns dias e trabalhando em possíveis planos de longo prazo para me mudar. Ainda tem muita coisa acontecendo agora, mas talvez na próxima semana eu consiga juntar tudo em uma atualização de verdade. Primeira atualização. Na noite depois de fazer a primeira postagem, decidi que teria uma conversa franca com minha noiva sobre sua família. No entanto, ela voltou do trabalho no dia seguinte mais cedo e eu já estava de folga naquele dia, então comecei a conversa um pouco mais cedo do que planejei. Basicamente, eu disse a ela como esse arranjo não era sustentável, eu não me sentia confortável em me casar com ela devido ao quanto sua família se envolve na vida dela, e eu certamente não me sentia confortável em trazer uma criança a este mundo com eles. Eu não queria dizer a ela de uma vez por todas que não havia contato com eles, mas limitações rígidas para começar com a vinda deles, e o que eles podem fazer em casa. Eu também disse e pedi a ela para fazermos a terapia de casal antes do casamento. Ela, assim que terminou de ouvir tudo, já demonstrou rapidamente que não ficou feliz. Ela estava apenas me encarando com raiva enquanto eu falava, então, na sequência, já começou a gritar comigo, mas exatamente assim que eu terminei. Ela me disse que eu não entendo a dinâmica deles e que sempre funcionou para ela. Eu disse a ela que eles são pessoas maldosas e grosseiras que vão sugá-la até ela secar e eu nunca os vi mostrar qualquer sinal de decência para com ela. Nisso ela me disse que ela só tinha que trabalhar mais para que eles apreciassem de forma mais aparente. Eu basicamente gritei com ela e disse que o filho de qualquer pai jamais deveria ter que implorar e também trabalhar para que ele fosse verdadeiramente amado. Eu finalmente disse a ela que ela deveria estabelecer limites com eles ou então eu iria embora de sua vida. Ela ficou furiosa comigo e, como eu estava morando na casa dela, ela me mandou embora, então, basicamente, eu fui expulso.
Consecutivamente, nos últimos dias, fiquei em um hotel e minhas coisas foram retiradas e guardadas. E, francamente, tem sido ótimo. Poder ter meus momentos apenas para mim, sem ter que guardar carga negativa alguma de outras pessoas. Vou ficar com a minha família por algumas semanas, em meados de julho, e depois disso vou procurar uma casa para mim. Passei os últimos dias relaxando, assistindo a filmes e jogando alguns videogames para os quais eu já não tinha mais tempo, e também pude voltar do trabalho para um quarto silencioso sem que a família dela destruísse o lugar. Ontem, no entanto, as coisas chegaram a um ponto relativamente crítico. Basicamente, não tivemos contato desde que ela me expulsou, mas sei que todo sábado a família dela adora passar a tarde lá e ela me usa como escudo contra a folga daqueles porcos. No entanto, em um movimento muito mesquinho, mas que não me arrependo nem um pouco, eu simplesmente mantive meu telefone no mudo o dia todo e toquei algumas músicas. Eu sabia que ela ligaria para mim para pedir alguma ajuda com a sua família e, neste ponto, o ressentimento puro poderia surgir, mas eu não queria nada que tivesse a ver com os problemas dela. No final da noite, ela tinha me enviado mais de uma dúzia de mensagens de texto e, finalmente, 2 mensagens de voz frenéticas me implorando para voltar para casa. Decidi ir até lá para ver como ela estava, e talvez para não deixar as coisas se acumularem demais e ser pior depois. Resumindo a história, ela estava soluçando na sala de estar e quando fui falar com ela estava praticamente esmagando minhas costas, me abraçando e soluçando. Nitidamente ela já estava bastante abalada. Dei um tempo para ela se acalmar e perguntei o que aconteceu. Resumindo a história, os pais e o irmão dela vieram para pegar um pouco de dinheiro de presente e aproveitaram para falar algumas coisas horríveis para ela. Ela queria que eu fosse até lá para ajudar, mas eu estava ignorando, e quando ela tentou fazer com que uma das amigas dela ajudasse todo mundo basicamente disse dane-se, tudo começou a fazer sentido para ela. Ela expulsou a família dela, mas não antes de eles falarem umas coisas totalmente vis para ela que não vou repetir aqui, pois acho que não acrescentaria em nada. Ela continuou se desculpando comigo e me disse várias vezes para voltar para casa e que ela pensaria em fazer o que eu tinha falado. Eu disse a ela claramente que eu estava começando a acumular um forte ressentimento em relação a ela há algum tempo e, embora eu amasse e entendesse que era um trauma que ela tinha, causado pelos seus pais, havia problemas importantes que precisariam ser resolvidos, se quiséssemos seguir em frente como um casal. Fiz a seguinte lista. 1. Ela vende a casa e se muda. Ganhamos mais ou menos a mesma quantia de dinheiro e compraremos uma casa juntos. Eu sou um homem adulto e não vou morar em uma casa sobre a qual não tenho igual poder de decisão. 2. A família dela nunca vai pisar nesse local. Eles nunca vão vir. Eles serão tratados por mim de uma maneira muito ameaçadora se tentarem entrar. 3. Ela consegue um novo terapeuta e começamos o aconselhamento pré-marital. 4. Ela nunca mais me fará interagir com a família dela. 5. Vamos adotar medidas rígidas com a família dela agora, mas não se engane, estamos trabalhando para um afastamento completo da parte dela. Eu disse a ela que ainda a amo, que estamos juntos há algum tempo e temos lindas lembranças juntos, e sei que ela está sofrendo devido a todo o histórico com a sua família, mas isso não é negociável e se ela tiver algum problema com algum deles, teremos que seguir caminhos separados. Ela me disse que percebeu há algum tempo que sua família é tóxica e doentia, ela quer fazer mudanças. Ela aceitou, mas algumas delas levarão um tempo para serem vistas, já que ela reconheceu que ainda é bem difícil para ela a ideia de ficar sem vê-los mais, mesmo diante de tudo. Por enquanto, vou ficar no hotel até voltar para ficar com minha família mesmo. Disse a ela que ela é bem-vinda para vir, mas deixei claro que a casa dela não é um lugar para onde eu queira ir ou ficar mais. Ela e eu estamos de folga amanhã, então passaremos o dia aqui e talvez sairemos. Obviamente, isso ainda não acabou, mas posso não postar mais nada até meados de agosto ou algo assim. Veremos. Segunda atualização. Apesar de todas as minhas intenções de não atualizar até passar mais tempo, na esperança do meu relacionamento melhorar com a minha noiva e dela finalmente estabelecer limites com sua família tóxica, o que ocorreu é que agora estamos separados. Basicamente, adentrando na atualização, o que aconteceu foi que depois do último final de semana, quando a deixei para lidar com ele sozinha, ela pareceu finalmente entender a situação e estava aberta a mudanças, incluindo limites e uma possível mudança geral. Ainda passamos segunda e terça-feira no hotel em que eu estava hospedado, até eu voltar para minha família por algumas semanas. Na outra noite em que conversamos novamente, percebi que ela estava sendo muito vaga com mensagens de texto, quando originalmente deveria ter vindo até mim para conversarmos melhor. Ela chegou muito mais tarde do que o esperado e eu sabia, ou pressenti, que algo estava acontecendo naquele momento. Ela basicamente descarregou em mim como eu era uma pessoa tóxica, que eu era alguém controlador, excessivamente exigente e pouco solidário. Levei 5 segundos para perceber que ela estava repetindo literalmente algum tipo de discurso ensaiado de seus pais. E para ser honesto, eu estava tão agitado neste momento, apesar de ter feito uma grande aposta nela, que decidi ser um idiota sobre isso. Perguntei se a família dela tinha dito para ela dizer isso. Ela disse que eles sugeriram, mas ela mesma que decidiu falar tudo. Sim, com certeza. Pedi para ela explicar em detalhes o que eu fiz. Ela começou dizendo que eu estava morando na casa dela esse tempo todo e vivendo como um parasita às custas dela. Lembrei que estou pagando 50-50 pela porcaria da hipoteca da casa dela, 50-50 pelas contas e mantimentos também. Tenho meu próprio carro, pago por ele. Um emprego que rende quase tanto quanto dela, diferente dos pais sanguessugas dela que exigem pagamentos semanais e invadem a cozinha nos fins de semana. Disse para ela tentar de novo com algo melhor, porque aquilo era balela. Ela pareceu perturbada e disse que eu estava tentando isolá-la.
Nesse momento eu meio que sorri como um idiota e disse a ela que sempre apoiei em muitas amizades, sendo que ela mesma as destruiu sozinha porque ninguém quer lidar com a sua família ou ser usado como escudo como eu me permiti ser usado. Na sequência eu estava praticamente exigindo saber neste momento por que ela estava tão determinada a destruir sua vida por essas pessoas. Ela meio que gritou que eu não entendo a família dela e ela está apenas tentando ganhar o amor deles de volta e estava basicamente reclamando desse tipo de coisas naquele momento. Foi tão impressionante ver tudo isso de perto. Eu me aventurei em alguns subreddits para obter perspectivas, e se você tiver alguma familiaridade com eles, verá como as pessoas que são vítimas de suas próprias famílias podem ser tão cegas e acabar completamente destruídas por isso, que isso chega a destruir os seus cérebros a ponto de realmente acreditarem que são um problema e que merecem passar por isso. Bem, era assim que ela era ou estava, e para mim ficou mais claro. Não que eu já não soubesse, mas acho que era aquela situação de você esperar que as coisas não fossem como aparentavam ser de fato. Ela estava completamente destruída e não queria ajuda. Ela não queria melhorar, ela só queria piorar mesmo. Sinceramente, a percepção dessa realidade me atingiu como um caminhão. Eu realmente me senti um idiota por tentar, e por insistir várias vezes, mesmo que fosse o que eu deveria fazer em primeiro lugar, por conhecê-la e ter sentimentos por ela. Mas estava claro que eu não poderia permanecer assim. Ela estava praticamente furiosa naquele momento e eu estava mentalmente exausto e precisava que ela fosse embora antes que alguém chamasse a polícia. Ela finalmente foi embora, mas alguns vizinhos preocupados vieram conversar comigo e me verificaram para ver se estava tudo ok. Alguns amigos dela estão cientes da maior parte desse cenário, pois me enviaram mensagens para verificar a situação também. Eu disse a eles a verdade e que só precisava ficar sozinho para pensar no que fazer agora. Eles revelaram que ela deu a eles discursos semelhantes depois que eles expressaram preocupação por ela. Um deles até ouviu que ela pode estar possivelmente em risco de perder o emprego, já que andou faltando bastante. Ele disse acreditar que ela definitivamente estaria tendo algum tipo de colapso mental. Pelo que entendi, ela agora está completamente isolada. Ao menos, ao que tudo indica. Após ver, observar, refletir e analisar tudo isso, creio que ela está realmente correndo para uma vida horrível e solitária agora. Mas, infelizmente, não há mais nada que eu possa fazer por ela neste momento, até porque já fiz demais anteriormente, nada tendo efeito e só recebendo ingratidão e, por mais egoísta que pareça, estou feliz que tudo isso vai ficar para trás. Terceira atualização. As coisas meio que se resolveram, mas ainda havia algumas pontas soltas. Eu esqueci completamente de mudar meu endereço de correspondência, o que eu deveria ter feito o mais rápido possível, então algumas coisas, como correspondências importantes, foram enviadas para a casa dela. Eu tive que ir buscá-las, além de alguns itens finais que eu quero para minha mudança, que eu havia deixado lá, e decidi que queria realmente levar comigo. Ela estava sendo difícil e não respondia às mensagens em relação aos meus itens, então eu tive que ir buscá-los com ela pessoalmente. Eu fui com uma amizade em comum, só por precaução. Felizmente, ela pelo menos cooperou em me deixar pegar minhas coisas e não foi um grande problema, já que não criou nenhum estresse maior por conta disso. Todavia, percebi que todo o resto das coisas já tinha ido embora, mostrando que ela já havia se livrado de algumas coisas antigas. Ainda assim, ela tinha um monte de coisas desagradáveis para dizer. Ela começou dizendo que ela já estava dormindo por aí. Dizendo quão feliz ela estava agora que eu tinha ido embora. Dizendo que ela finalmente estava livre de mim, como ela ficaria muito melhor sem mim. Muitos insultos genéricos e coisas horríveis que você normalmente esperaria de um término desagradável. E sabe de uma coisa? Era tão óbvio que era um roteiro ensaiado pela família dela e você podia ver facilmente o quão miserável ela estava. Ela parecia uma bagunça, estava um bagaço, como se não dormisse há dias. A casa estava uma bagunça. Ela nem estava gritando. Parecia cansada demais para isso. Ela parecia tão exausta e quebrada quando disse tudo isso. Ela nem sorriu quando disse alguma coisa com tom de vitória ou superioridade. Havia apenas um rosto contorcido de ódio e raiva. Ela definitivamente não era mais a mulher que eu conhecia e tinha criado várias memórias agradáveis juntos. Aquela pessoa definitivamente se foi. Quando eu estava me preparando para ir embora, ela ainda estava falando. Eu estava farto e disse a ela algo como parabéns. Seus amigos se foram. Seus escudos humanos se foram. Seu noivado acabou. Seu apoio se foi. Qualquer um que já tenha tratado você como um ser humano decente se foi. É só você e sua família. Espero que você esteja feliz enquanto eles te sugam até secar. Provavelmente não foi exatamente assim o que eu disse a ela, mas foi algo bem próximo disso. Ela simplesmente ficou ali parada. Literalmente, ficou ali parada e olhou para mim com tamanha indiferença e foi embora enquanto eu saía pela porta. Apesar de não estar mais me importando tanto, esse olhar também me foi um pouco marcante. Quando estávamos saindo, a nossa amiga em comum, Tiffany, perguntou se eu estava bem. Eu a tranquilizei dizendo que sim e que estava apenas tentando me preparar para ir para casa na semana que vem. Ela também confirmou que ouviu dizer que minha ex perdeu o emprego por não aparecer por vários dias e basicamente ignorar tudo. Não sei exatamente como, mas eles vão tentar uma intervenção na semana que vem e perguntaram se eu poderia participar, mas não vou atrasar minha viagem porque, francamente, só quero uma ruptura limpa. Sei, com certeza, que se eu continuar envolvido, vou testemunhar a lenta descida para uma ruptura total dela, com ela se perdendo ou algo pior. Simplesmente não posso mais fazer isso. Minha vida e saúde também são coisas importantes.
E eu já as deixei em segundo plano por causa dela por muito tempo. Apesar de tudo isso, estou realmente animado para o futuro, e percebi que ignorei muitas bandeiras vermelhas no começo. Mesmo com tudo o que aconteceu, sei que estarei bem e que vou ficar bem em meus próximos passos. Espero que esta seja a minha atualização final desse relato. Estou realmente preparado para ir adiante. Ainda estarei na cidade até domingo à tarde, então algo ainda poderia acontecer enquanto eu ainda estiver por aqui, mas se acontecer, não acredito que será algo emocionante. Comentários sobre o relato. Você fez a coisa certa, Op. Eu venho de uma família muito parecida com a da sua ex. Eu vi vários primos evoluírem para a próxima geração de pais e familiares manipuladores, isso depois de uma vez jurarem que iriam embora e que não seriam iguais. Eles se importavam mais com a aprovação da família do que com seu bem-estar mental, e agora estão infelizes e são como seus pais eram. Desculpe por ter sido assim, mas você não pode ajudar alguém que não quer ser ajudada. De muitas maneiras, ela parece uma pessoa presa a um drama, e isso em um tratamento vil que ela recebe de sua família, e também na tênue esperança de que eles amarão algum dia. Ela tem que chegar ao fundo do poço, infelizmente, mas você não deveria estar por perto quando isso acontecer. Até o meio do relato achei que o Op estava sendo ingênuo ao achar que ela acabaria escolhendo ele ao invés da família dela, e isso ainda seria pior caso ele ficasse legalmente vinculado à compra de uma casa com ela. Felizmente para ele, essa ideia não foi adiante, caso contrário as coisas seriam muito piores. Não vou nem falar sobre a questão dos filhos. Ele fez muito bem em se afastar e pensar nele. O pior de tudo para mim foi ver que a ex do Op destruiu a vida dela de uma forma tão terrível. Era uma filha e mulher inteligente, com trabalho e um noivo atencioso, e trocou tudo isso por nada. Uma possibilidade é que a família dela agora a abandone como um saco de batata quente quando perceberem que ela não tem dinheiro para gastar com eles. Devido a toda a confusão que essa família causou nela, eu nem acho que a ex do Op esteja realmente se sentindo em um novo lugar emocional agora. Eu acho que ela provavelmente começou o relacionamento com a ideia de que ele, o Op, nunca a amou de verdade, e agora ela deve achar que foi provada certa sobre isso. É triste, é delirante, mas também é uma situação comum de alguém que teve a sua autoestima minada pelos pais. Eu já fui a ex e é tão impossível explicar isso. Desde o nascimento, te dizem que você é o problema e que tudo que dá errado é culpa sua. Você não pode ficar triste porque isso é ser manipulador, se você está bravo isso prova que você é um problema, e tudo isso se revira dentro de você, saindo das piores maneiras. A melhor coisa que fiz foi não ter contato, mas, meu Deus, é difícil. Sinto simpatia pela ex dele por entender, mas ele fez o certo em se afastar dela. Uma das coisas que eu aceitei é que você não pode salvar alguém, se esse alguém não quiser ser salvo. Mesmo que ela queira, você só poderá ajudar com bons conselhos e apoiando. Mas ela precisa impor os limites e se distanciar. Mas ela não o faz, e até agora não aparenta querer. O Op não pode e não deve se sacrificar. Ele foi o que mais ajudou. Mas a vida dele também é importante, e agora ele deve focar em si. Segundo relato. Sou babaca por desistir do meu relacionamento depois que minha esposa disse que queria que eu tivesse um P maior. Olá pessoal do Reddit. Inicialmente, antes de dar todo o contexto, devo dizer que a minha esposa, que é uma mulher de 34 anos, e eu, que sou um homem de 34 anos também, estamos casados há cerca de 8 anos e também já temos um lindo filho de 5 anos. Nos últimos meses, minha esposa e eu temos ocasionalmente discutido sobre finanças. A principal discussão que temos tido é que eu quero levar nossa família para férias em um estado diferente, mas minha esposa quer economizar mais algum dinheiro para que possamos viajar para o exterior, isso no ano que vem. No mês passado, minha esposa e eu estávamos discutindo novamente sobre isso, e eu estava dizendo a ela que férias seriam muito boas para nossa família e nosso filho. Que definitivamente deveríamos fazer isso mais brevemente. Nós ainda conversamos de um lado para o outro, e eu podia sentir que minha esposa estava ficando desesperada, mas eu me mantive firme. Então eu disse a ela que poderíamos tirar férias agora, e também poderíamos ir para o exterior no ano que vem, e minha esposa simplesmente perdeu a calma e disse que as finanças tornavam isso algo impraticável, e que ela também queria que eu tivesse um P maior, mas que na vida nem sempre conseguimos o que queremos. Honestamente, isso me machucou bastante. Eu sei que tenho um P de tamanho médio, mas nunca recebi nenhuma reclamação de ninguém sobre isso até agora, e ouvir isso da minha esposa simplesmente me entorpeceu. Então eu saí da conversa, e minha esposa imediatamente se desculpou depois que ela disse isso. Eu disse a ela que estava tudo bem e então fui dormir. No entanto, a partir do dia seguinte, me distanciei da minha esposa e foquei apenas no trabalho e no meu filho. Minha esposa tentou iniciar uma conversa e se desculpar várias vezes, e eu geralmente a ignorava ou dizia para ela deixar para lá. Também comecei a comer fora, pois não queria comer o jantar da minha esposa. Minha esposa tentou iniciar relações íntimas uma noite, e eu disse a ela para sair de cima de mim. Meu aniversário foi há alguns dias, e eu ignorei minha esposa quando ela me desejou os parabéns e quando ela tentou me beijar. Não fizemos nada demais no meu aniversário, e quando minha esposa me deu um presente que também estava embalado com uma carta escrita à mão, eu disse a ela para devolvê-lo. Não tenho ideia do que era o presente ou o que estava escrito na carta, e realmente não me importo. Depois daquelas palavras eu realmente passei a me sentir desgostoso de estar com a minha esposa.
Imagino que algumas pessoas poderão dizer que eu estou exagerando, mas esse é o meu sentimento sincero sobre tudo isso. Estou no meu limite agora e sei que isso não é algo saudável ou sustentável, então comecei a considerar seriamente o divórcio. Mas também queria ouvir a opinião das pessoas em quem mais confio no mundo, que no caso sempre foram os meus 2 irmãos. Meu irmão acha que eu deveria, pelo menos, considerar um aconselhamento matrimonial antes de prosseguir com o divórcio, pois ele não acha que vale a pena pular direto para o divórcio. Pois poderia ser uma medida extrema para uma situação não tão grave assim. Minha irmã tem a opinião oposta, e ela acha que ainda sou jovem e em forma e tenho uma longa vida pela frente e deve ser muito fácil para mim conseguir alguém que seja muito mais bonita do que minha esposa, tanto no exterior quanto no interior. Basicamente foi isso que ela me disse. Então, é nessa situação que me encontro agora. Dividido em meus pensamentos e também dividido pelos conselhos que recebi. Sei que tenho uma história com ela e temos um filho juntos, mas também me sinto profundamente ofendido por suas palavras e não sei se ainda gostaria de estar com ela. A atualização. Depois de ler alguns comentários aqui do Reddit, e refletir um pouco sobre tudo o que houve recentemente em minha vida, finalmente resolvi trazer uma atualização para o meu relato. Pois bem, aqui está. Decidi que vou prosseguir primeiramente pelo caminho do aconselhamento matrimonial, como meu irmão também havia me recomendado, antes de pensar em pular direto para a opção do divórcio. Vou tentar salvar nosso casamento para meu filho e ver se o aconselhamento matrimonial pode consertar nossa relação pessoal também. Passados alguns dias, eu resolvi me abrir com a minha esposa ontem à noite, isso pela primeira vez, em quase um mês após o ocorrido. Eu disse a ela que o que ela disse me fez sentir um inútil e também inseguro, e senti que enquanto ela ainda era linda por fora, eu nunca percebi o quão feia ela era por dentro. Eu disse a ela que comecei a me sentir preso neste casamento, e que perdi completamente os sentimentos por ela, e quando a vejo não sinto mais nada de verdade, nenhum amor, nenhum ódio, apenas indiferença e vontade de ficar sozinho. Era isso que eu vinha sentindo nesse meio tempo, e finalmente disse a ela. Eu disse a ela que talvez pudesse entender o comentário dela se estivéssemos namorando por apenas 1 ou 2 anos, quem sabe. Mas fazer isso com alguém com quem você é casada há quase uma década, alguém que foi aberto e vulnerável com você, e então usar essas vulnerabilidades e inseguranças como uma arma para machucá-lo, foi simplesmente algo que achei horrível. Eu disse muito mais coisas que não lembro algo e também prefiro nem me lembrar, pois estava em um momento um pouco mais emotivo, provavelmente não quis dizer muito do que disse, mas eu só queria desabafar. Fiquei um pouco aliviado depois de terminar de falar tudo o que eu queria, como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Quando eu terminei de falar, minha esposa se desculpou novamente e disse que esperava que o aconselhamento matrimonial também pudesse consertar nosso casamento, mas ela começou a chorar muito depois disso, o que me fez sentir mal, e eu a consolei, já que estávamos todos tristes e emotivos naquele instante. Essa foi a primeira vez em um mês que eu consegui sentir novamente algo pela minha esposa. Nesse momento ela ainda tentou me beijar, mas eu disse a ela que eu ainda precisava de um pouco mais de espaço para digerir todos os meus sentimentos, e continuei a consolá-la, pois ela estava muito emotiva. Bem, não sei exatamente para onde iremos, mas estamos um pouco melhor agora, eu acho. Comentários sobre o relato. Acompanhando esses relatos do Reddit, eu chego à conclusão de que eu deveria ter me tornado um advogado de divórcio se soubesse o quão fácil é para as pessoas desistirem de uma família ou casamento hoje em dia. Acho que eu poderia ficar rico rapidamente. Não entrando no caso do relato em si, mas são tantos casos por motivos muitas vezes bobos ou então, ainda que reais, mas que poderiam ser mais facilmente resolvidos. O Reddit me deixa completamente louco às vezes. Você e a maioria dos comentaristas vão jogar fora um casamento inteiro de 8 anos por causa de uma frase, especificamente dita pelo seu parceiro durante uma discussão? Definitivamente eu concordo que esse foi um comentário cruel e com o intuito de machucar, mas e todo o resto da história? Só isso que conta. Pensem. Não sejam apenas emotivos e reativos. Se realmente esse for o único motivo pelo qual o Op irá decidir se divorciar dela, então eu acho que seria uma besteira da parte dele. Digo isso porque a ofensa aconteceu em um momento de briga entre eles. Ademais, se ela for uma pessoa que sempre foi boa amiga e esposa, e esse foi um deslize único, então esse erro não pode se sobrepor a todas as coisas boas que ela já fez em sua vida. Eu, no lugar do Op, também não sei se gostaria de permanecer com essa esposa. Pode ter sido em um momento de insatisfação, mas, como muitos dizem, às vezes é nesse tipo de momento que as pessoas falam ou soltam o que elas realmente pensam sobre uma pessoa. Ou seja, no momento que elas se descuidam, falam a verdade delas. Então, talvez o Op acabe sempre ficando com essa dúvida de agora em diante. O Op disse que estava pronto para o divórcio porque sua esposa fez um comentário cruel no calor do momento. Mas depois, quando foi conversar com ela, admitiu aqui que fez a mesma coisa. Dizendo coisas que não queria dizer quando estava chateado e que preferia nem lembrar? Acho que no mínimo, agora vocês estão iguais. Também percebi o mesmo que o comentário anterior disse. Ele ficou com raiva e frustração pela atitude dela, mas depois fez a mesma coisa. Até aí, nada absurdo. Mas vi mais desejo dela em reparar o erro dela do que ele agora no final. Todavia, acho que a situação desse casal não é realmente grave.
pode sim ser reparada através de terapia, se ambos realmente assim o quiserem e tiverem mais maturidade. Desejo sorte a eles no que decidirem. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.